pouco. E agradecer a Deus. Você disse que a graça de Deus está recaindo sobre você, que o descanso de Deus está sobre você, então agradece a Ele. Pai, obrigado porque eu estou descansando no Senhor. Obrigado, Pai, porque no Senhor, Pai, a leveza, no Senhor a alegria. Diante da presença do Senhor, Pai, todo jugo é quebrado, todo jugo é retirado, Senhor. Todo peso, toda sobrecarga ido embora. Obrigado, Senhor, nós recebemos alívio nessa noite. Nós recebemos, Pai, dessa porção da graça. Graça capacitadora, Pai. Obrigado, Senhor, ela nos fortalecendo, nos edificando nessa noite. E você pode exaltar o Senhor um pouco com gratidão. Agradece a Ele tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Eu creio que Deus está fazendo coisas grandes na nossa vida. Deus está fazendo coisas grandes no nosso chamado, na nossa família, no nosso trabalho, naquilo que Ele nos chamou. Pai, nós exercitamos confiança na Sua palavra. Nós confiamos em Ti, Pai. Confiamos, Senhor, na Sua ação, no Seu caráter, na Sua face. Nós confiamos, Pai, de tudo aquilo que o Senhor diz, de cada orientação que o Senhor tem dado. Nós estamos submissos a essa unção que está disponível nessa noite. Nós estamos com o coração aberto, com a mente aberta para receber tudo aquilo que o Senhor tem. E eu sei, Pai, que o Senhor está de forma generosa movendo nesse lugar, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus bem forte aí? Eita glória! Pode se assentar. Daqui a pouco a gente vai fluir mais. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Você está feliz, está alegre? Eu estou com muita expectativa. E eu creio que Deus é um Deus que supre expectativas, mas também faz além do que a gente pensa, daquilo que a gente está imaginando. Ele sempre vai além, amém? Então abre comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 5. Vamos ler um texto bem falado, acredito que a maioria conhece o texto. Lucas capítulo 5, versículo 1, é chamado de a pesca maravilhosa. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da praia, e assentou-se e ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, na minha versão diz doravante, ou eu te chamei, que você será um pescador de homens. Diga comigo: pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Essa passagem é uma passagem bem comum, né, no aspecto de que a gente está lendo sempre, mas eu costumo sempre ver, quando eu estou lendo essa passagem, sobre o primeiro contato que Jesus está tendo com Pedro e com seus irmãos. Jesus ele está iniciando o seu ministério, e as primeiras pessoas que Jesus vão recrutar são Pedro e os irmãos. E aí, nesse momento, está Pedro
que pescou a noite inteira juntamente com os irmãos, e agora eles estão frustrados, porque eles não pescaram nada a noite inteira. E aí Jesus se deparando com eles, Jesus estava ensinando, viu uma grande multidão, e dentro dessa multidão ele disse, bom, está todo mundo me apertando, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir o barco dele emprestado para que eu possa pregar, e as multidões serão abençoadas. Então ele pede para Pedro, Pedro então empresta o barco, e ali ele começa a ministrar. Pedro estava no barco, provavelmente, ouvindo a mensagem de que Jesus estava dizendo. E eu creio mesmo, a Bíblia não relata de uma forma específica, mas eu acredito que aquelas palavras estavam entrando no coração de Pedro. Porque do nada chega um barbudo pregando um evangelho ou pregando algo diferente daquilo que os religiosos estavam pregando, dizendo, larga tudo e vem me segue. Ele tem que estar debaixo de muita convicção, ou Deus tem que estar de uma forma muito poderosa envolvendo. É tanto que mesmo ele vendo tudo isso, ele fica apavorizado. Então Jesus chega, ele está ouvindo a mensagem, e aí Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, joga as redes ali. Pedro, naquele momento, eu creio, né, que ali a mensagem já estava fervendo no coração de Pedro, e aí de repente Pedro decide obedecer. E aí ele lança as redes. E aí ele pega aquela quantidade de peixe. E aí quando ele pega aquela quantidade de peixe, e aí ele começa a chamar os outros. Ei, me ajuda! Come on! Me ajuda! E aí de repente eles começaram a chegar, pegaram o barco. Viu como é que o meu inglês está, né? Come on here, please. E aí eles chegam, está o barco, e agora Jesus, diante de Pedro, ele agora se prostra e diz assim, afaste de mim. O que é isso? Eu sou pecador, não sou digno nem de chegar perto de você, o que é isso? Pedro nem lembrava mais da bênção, que ele estava saindo de uma condição agora de frustrado para uma condição de abençoado. Mas ele fica impactado com isso. E eu sei que na nossa vida, nem sempre nós temos uma chamada tão espetacular como a dele. Tem pessoas que têm várias experiências que Deus chama. Tem pessoas que não. Eu, em particular, não tive uma experiência espetacular que dissesse, meu Deus, eu vi Jesus, eu vi um anjo, apareceu para mim. Não, eu não tive isso. Mas Pedro teve essa experiência maravilhosa, e uma vez que ele teve essa experiência, Jesus logo revela o chamado de Pedro e a missão que Pedro tinha que fazer. Ele diz, Pedro, você pensa como um pescador de peixe, mas eu vou e levantei você para você ser um pescador de homens. A primeira pergunta que eu faço é, será que Pedro entendeu na primeira? No sentido do que era realmente pescar homens? Eu acredito que não. Mas ele entendeu que Jesus estava chamando ele para algo específico. Ele não tinha clareza, mas ele entendeu, ele está me chamando, eu creio no que ele está dizendo. E aí a Bíblia diz que ele decide seguir Jesus. Bom, queria fazer uma reflexão aqui antes da gente continuar. Digamos que Pedro, Jesus ainda não conhece Pedro, não conheceu Pedro ainda. Digamos que essa experiência seja daqui uns 3 anos antes disso. Digamos que ele chega e uma pessoa se levanta por Deus e diz assim, um dia, falando com Pedro, um dia, Pedro, você vai se encontrar com o Messias. 3 anos antes de conhecer Jesus. Só uma ideia para a gente pensar, amém? Ele diz assim, olha, um dia, Pedro, você vai conhecer o Messias, o tão aguardado. Ele vai te chamar e você vai fazer parte dessa equipe. Ele vai construir você, Pedro. E depois disso, você vai ser um pescador de homens. Isso 3 anos antes. A primeira pergunta que a gente faz é, será que Pedro acreditaria? Talvez sim, talvez não. Mas eu vou apostar que não. Por quê? O Messias, a gente está aguardando o Messias há anos. Vai se revelar a mim e eu vou ser parte da equipe dele. Eu? Talvez Pedro não tivesse essa ideia. Mas o que Pedro não sabia era que Pedro já estava no radar de Deus. E agora Jesus se depara diante dele, e ele começa a seguir Jesus. Agora, quando sabem que você descobriu o seu chamado, é algo maravilhoso. Eu vejo muitas pessoas na igreja assim, qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Deus me separou para quê? Falei, gente, o dia que você descobrir o seu chamado, você vai entrar em outra vertente. Qual vertente? E agora, o que eu faço? Tem gente que fica, meu Deus, me fala, quase implorando para você ter uma revelação e dizer, eis que vos digo, você é profeta. Aí descobre qual é o chamado e diz assim, beleza, descobri, o que eu faço agora?
Como que eu me movo? Como é que é isso, esse negócio de unção agora? Como é que é isso, a questão de pastorear agora? Como é que é isso de ser evangelista? De ser agora um ministro de socorro? Como é que é? É outro embate. Então, se você está aqui e está pensando, qual é o meu chamado? Fique tranquilo, tem muita caminhada ainda. Agora, o que Pedro não sabia era que uma vez que Jesus chamou ele, não era o suficiente para ele começar o ministério dele. Ele disse, venha e me segue. Se você for para, não precisa abrir, Marcos capítulo 3, versículo 13, diz que Jesus chamou alguns para que ele mesmo quis. Primeiro, para estar com ele. Depois, enviou a pregar. Então, o nosso primeiro chamado é estar com Deus. Então, Jesus disse para ele, ei Pedro, fica comigo. E aí Pedro estava sendo o quê? Construído. E essa é a fase da nossa vida. Nós estamos sendo construídos para aquilo que Deus realmente quer que a gente experimente e vive de forma plena. Amém? Nós estamos caminhando para a plenitude. Mas qual o propósito de tudo isso? Jesus revela isso em Mateus capítulo 5. Abre lá comigo. Dá uma pausa em Pedro aí. Mateus capítulo 5. Eita, Glória, não estou sem tempo ali, ó. Eu orei tanto por esse dia. Mateus capítulo 5, versículo de número 14. Amém? Todo mundo achou? Diz assim, vós sois a luz do mundo, não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Estou lendo a versão revista e atualizada. Mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu quero ler em uma outra versão aqui, na versão NVT, nova versão transformadora, que diz assim, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Desta mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos os vejam e louvem o meu Pai, seu Pai que está no céu. Antes, toda vez que eu li esse texto, eu dizia, uau, nós somos a luz do mundo. E eu nunca entendi de fato quando ele dizia sobre uma cidade. Ele diz, não se coloca uma cidade sobre um monte. Eu tinha a ideia de que era simplesmente uma cidade no meio de uma montanha. Só que quando eu li nessa versão, tudo mudou. Ele disse, não se pode colocar uma cidade que está sendo o quê? Edificada, construída. Não aparece uma cidade do nada numa montanha. Ela precisa ser construída. Agora, onde é que vai ser construída? Porque a construção demanda o quê? Tempo. Você não compra um prédio pronto no aspecto de que não precise você gastar mão de obra, tijolo, levantar parede. Não tem. Você já compra depois que já houve uma construção. Então, o texto ele diz de uma forma bem clara, não se pode, é impossível esconder uma cidade construída no alto. E aqui ele faz um paralelo de duas coisas. Ele diz cidade no alto, e depois diz sobre uma vela, uma lamparina no meio de uma casa. Ele diz, dentro dessas duas coisas, uma está sendo construída na uma cidade, ou seja, que demanda tempo, e outra não se demanda tanto tempo, porque acender uma vela em casa depois que a luz acabar, não se demanda tanto tempo. Sim ou não? Mas demanda algumas coisas. Agora, o fato que Jesus está querendo dizer aqui é que nós somos a luz. O que significa luz? Significa clareza. Não é? Clareza. Revelar o que está dentro. Porque quando você está no escuro e chega a luz, revela o que está dentro. Então Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo. Vocês são a clareza. Vocês são a transparência do mundo. E vocês revelam o que está dentro das pessoas, por meio da luz que brilha em vocês. Agora, olha para você ver que interessante. Dentro desse propósito, e eu queria acender uma vela aqui. Eu já vim pronto e preparado. Porque eu sou desses.
Vamos fazer uma experiência aqui. Calma, relaxa. Pode ficar tranquilo, gente. E qual que é o propósito aqui da vela? Iluminar. Você não vai contra o meu ministério hoje, não. Iluminar. Agora, percebe que quando você está no escuro, você não consegue enxergar nada. Então, você simplesmente está no meio de uma caminhada, está sujeito a tropeço, na verdade está tropeçando o tempo inteiro, não sabe no que é. Essa era a nossa vida antes de Cristo. No escuro. Fazia o que dava na teia, vontade. E aí a gente vai. A Bíblia diz, né, em Provérbios 20, 27, que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Ou seja, o nosso espírito ele é iluminado, vivificado. E agora nós começamos a ser o quê? A luz. Agora, faz sentido eu ter simplesmente, isso aqui aceso com a luz acesa aqui do ambiente? Não, por quê? Porque eu já tenho luz aqui. Só faz sentido de você pegar essa vela, no caso aqui como demonstração de luz do mundo, se você está na escuridão. Como diz, né? Você ser luz no meio de pessoas que já são luz, é só mais um do mesmo. Mas a gente precisa ser luz para as pessoas que estão tropeçando. E aí, o que vai acontecer? Quando você ser luz, você vai começar a iluminar o caminho. É por isso que Jesus diz, você é a luz do mundo. Você vai dizer o caminho que tem que seguir. É você que vai dizer e revelar o que as pessoas estão tropeçando por meio da luz. Porque uma vez que você está em Cristo Jesus e você está iluminando, as pessoas vão ver você e vão dizer, é assim que é o certo. É dessa forma, é para lá que tem que ir. E aí uma vez que você entende isso, fica mais fácil. Agora, Jesus está dizendo, você é a luz do mundo. Não se pode acender uma vela e simplesmente colocar um cesto aqui. Você precisa colocá-la no lugar mais alto. Agora, olha para você ver o paralelo que Jesus faz entre uma cidade e entre agora uma vela. É que uma cidade, ela sim, demanda tempo para ser construída, mas ela está no lugar alto, onde que beneficia muita gente. A lâmpada talvez só vai beneficiar a sua casa. E desculpe pelo sol, porque já é muito. E tem que ser mesmo. E aqui eu consigo ver esferas de luz em dois momentos. Deus sim vai te levar em lugares influentes, grande, onde você vai ser luz para muitas pessoas. Mas enquanto você não está enquanto a sua cidade ainda não está sendo construída ainda dentro ou em cima de uma montanha, você precisa ser luz no ambiente que você está hoje. Então você pode ser uma vela na sua casa. Você pode ser uma vela no lugar onde você está. Mas eu quero ser uma cidade construída sobre um monte. Mas precisa ser construído, você está caminhando para lá. Nós vamos chegar lá, irmão, sabe por quê? Porque a visão aqui é alcançar todo o norte de Minas, é alcançar cidades. Mas enquanto que a gente não conquistou todas as cidades ainda, pelo Espírito já está conquistada, nós precisamos ser o quê? A vela que está iluminando o quê? Montes Claros. Que está iluminando Bocaiúva, que está iluminando agora Janaúba e que vai iluminar outras cidades também. Nós somos essas luzes onde quer que a gente vá. Agora, olha para você ver que interessante. Pode acender a luz, por gentileza. Viu que revela o que está dentro?
Se nós estamos aqui agora com a vela aqui, você está percebendo que enquanto ela está iluminando, ela está fazendo o quê? Ela está sendo gasta. Não é? Enquanto você ilumina o mundo, você está se deixando gastar. Vamos ver isso? Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 15. Capítulo 12, perdão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Eu vou ler na versão NVT, depois eu vou ler na versão... Tirar esse esquerdo aqui que está pegando mal. Versículo 15 diz: por vocês, na versão NVT, por vocês, de boa vontade me desgastarei e gastarei tudo o que tenho, embora pareça que quanto mais eu amo vocês, vocês também me amam. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Por vocês, eu vou me deixar gastar. E vou gastar por vocês. O que Jesus estava querendo ensinar com Pedro? Pedro, você está iniciando o seu ministério. Agora, você precisa se deixar ser gastado pelas pessoas. Você precisa se sacrificar por elas. Agora, se sacrificar demanda o quê? Custo, trabalho, empenho, atenção, dedicação. E Paulo, quando ele está relatando essa passagem, ele está defendendo o seu apostolado. Ele está dizendo, para vocês estão dizendo aí que eu não sou apóstolo, mas para vocês eu sou. Porque, porventura, eu não cheguei diante de vocês e também realizei sinais miraculosos e maravilhas no meio de vocês. Então ele está dizendo, por vocês, eu vou gastar e vou deixar ser gastado por vocês. Ou seja, o ministério é serviço. É trabalho. Como que eu consigo ser a luz do mundo na vida de alguém? Quando eu começo a servir essa pessoa de alguma forma. O que é servir? É levar um copo lá para o pregador? É para limpar a cadeira? Não. Servir é quando você supra uma necessidade de alguém. Então, muitas vezes você pode servir com uma palavra, com uma oração, com recurso financeiro. Você pode servir com conselho. Você pode servir com uma ajuda física, trabalho. Você pode estar servindo alguém de alguma forma. E aí você vai entender por que Jesus pegou 12 homens e disse assim, vai servir o pão para o povo. Limpe agora o povo. Limpe agora o lugar onde você está. Pega os pão, coloca dentro da cesta. Vão na frente, prepara o lugar para mim. É Santa Ceia? Vão lá, pega o jumentinho. Prepara o lugar do ambiente da ceia para quando a gente chegar, estiver lá. Jesus estava sempre construindo nos discípulos o que é a ideia de servir. Aí quando chega João capítulo 13, na ceia, a gente vê agora Jesus chegando diante dos discípulos e agora ele decide lavar os pés. Por que Pedro, naquele momento, se levanta e diz, pera aí, Jesus, lavar meus pés? Não. Os meus pés nunca lavarás. Os meus não. Lavo dos outros, o meu não. Por quê? Porque quando você chegava na casa de alguém, era um serviço, lavar os pés era um serviço de um escravo ou de alguém que servia na casa. Não era do anfitrião. E o que Jesus estava dizendo? Eu estou servindo vocês e começa a lavar os pés do discípulo. Quando Pedro se levanta e diz, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não faz parte do meu ministério. Porque agora você não entende, mas depois você vai entender. Jesus lava os pés e depois Jesus pergunta, compreendeis o que eu vos fiz? Ele diz, da mesma forma que eu lavei os seus pés, lave os pés dos outros também. Jesus estava criando uma doutrina de lavar pé? Não, ele estava dizendo por meio do exemplo. Do mesmo exemplo que eu dei a vocês de servir as pessoas, serve vocês também. Agora, Jesus estava lavando os pés. Agora, já parou para pensar que muitas vezes essa ideia dos pés, muitas vezes não é atraente para nós? Mas vamos parar para pensar. A Bíblia diz que Jesus lavou os pés dos discípulos. Daqui a pouco a gente vai ler o texto de Marta e Maria. Onde é que Maria estava? Nos pés de Jesus. Onde é que Paulo foi construído? Aos pés de Gamaliel. E aí a gente vê o quê? Que os pés, por quê? Porque os pés têm a ver com humildade, você tem que descer. E é porque ninguém quer estar no pé. Eu estou sendo formado aos pés de fulano. Quer dizer, na cultura era, eu estou sendo formado. Eu estou sendo orientado, direcionado.
Não era que Gamaliel estava pisando em Paulo. Fica aqui, ó, todo dia, toma. Não, ele estava querendo dizer, eu fui formado por ele. Ele foi o meu líder. Ele foi aquela pessoa que me construiu. E aí, naquele momento, quando Marta e Maria, naquela situação, quando ela vê Jesus, ela diz, eu vou para o lugar da humildade para receber. Ela se ajoelha e Jesus começa a instruir. E aqui dentro dessa passagem, a gente vê de uma forma bem clara sobre servir e se consagrar. Porque muitas vezes a gente olha essa passagem de Marta e Maria, a gente muitas vezes critica, né, Marta? E a gente pende para o lado de Maria, dizendo, é isso mesmo. Olha para você, Marta, ó, servindo, toda atarefada. Não aproveitou a presença de Jesus. Meu Deus, olha para você ver. E a gente vê isso. E por outro lado, a gente pende para o lado de Maria, que estava ali aos pés. Isso tem que ter o lado mesmo. Olha para você ver como é que é Maria. E aí a gente consegue ver isso na prática. Umas pessoas que só servem e não se consagram. Só vêm simplesmente no dia que está escalado. E aí vem, cumpre a escala, acaba o culto e vai embora. Pronto, eu servi o Senhor. Não, você não serviu o Senhor, não. Você só veio aqui ser um voluntário. Inclusive, eu nem gosto dessa palavra em particular. Porque voluntário serve o dia que quer, a hora que quer. Nós somos sacerdote. Voluntário vem, eu vou o dia que eu quero, é o dia que eu estou escalado, é nossa hora. Pronto, cumpri, estou indo embora. Ninguém tem o que falar de mim. E eu falei isso na última quinta-feira que eu ministrei aqui, né? É possível você amar a obra e não ter relacionamento com o dono da obra. Mas, por outro lado, também a gente vê os irmãos também muito espiritual. Os pentecostal dando reteté, o manto o tempo inteiro. Eu servi aqui, não, meu negócio é intercessão. Nós estamos precisando aqui, de chegar mais cedo, organizar o ambiente. Não, meu negócio aqui é manto. Desde que revelação é comigo. Esse negócio de limpar a cadeira não é comigo, não. A gente consegue ver esse desequilíbrio. Você conversa e diz assim, faz isso. Não, eu vou tirar tempo, eu vou orar. Não, eu sou guiado por Deus. Não, estou sendo orientado por Deus. Eu sei, irmãos, nós somos guiados mesmo pelo Senhor. Deus traz instrução. Mas eu vou dizer para você, não é toda hora que Deus está falando com a gente assim, não. Você já reparou que a maioria das vezes, quando Deus fala com a gente, geralmente é uma frase, quase uma estrofezinha, né? Não tem aquele bate-papo de 30 minutos, 1 hora, não. Pelo menos nunca aconteceu comigo. Trocar ideia, falar, porque, não, Senhor. Não tem esse negócio de cá. Sabe por quê? É porque Deus sabe o tanto que é valioso a palavra dele. Porque o que sai da boca dele tem que cumprir. E ele não joga conversa fora. Então ele chega, o que ele vai dizer? É isso! Mas eu queria saber disso. Ele, não é? Aí depois de novo você questiona, ele diz, eu já te falei que é isso. Não, mas ele, porque se ele falar algo a mais, ele vai ter que cumprir, meu amigo. E aí o que ele faz? Aí a gente não, porque eu conheci um irmão que toda semana um anjo visitava ele. Inclusive eu trabalho do lado de um anjo, você não tem ideia. Todo dia. E o anjo do Senhor lhe apareceu. Brincadeira. Toda semana ia lá. E um dia eu falei com ele. Irmão, eu já estou junto com você, eu sirvo também no mesmo departamento que você, eu oro. A gente está fazendo a mesma coisa, medito na palavra, inclusive estou me esmerando muito. Nunca vi um anjo. Ele, mas o anjo e tal apareceu para mim, que no dia eu falei assim, meu Deus. Eu acho que eu nunca vi uma pomba branca, toda branca. Veio só pombo. Eu falei, você já está no nível acima. Para dizer, meu Deus, olha ali uma pomba branca, enfim. Agora, o que a gente consegue perceber aqui é que não tem nada melhor da gente ter um sacerdote, uma pessoa que serve, que tem uma vida consagrada a Deus. Pessoa que está servindo, você fala, uau, é muito bom servir perto com essa pessoa. Quando eu estou na escala com o fulano, é o melhor dia. É bom demais. Uma vez a gente foi fazer um gabinete, né? Aí foi eu, pastor Marcos e pastor Paulo. Aí eu cheguei pro pastor Marcos antes e falei assim, pastorzão, e aí, só quem é de BH sabe o que é isso, mas eu falei assim, e aí, pastorzão, como é que é o gabinete? Ele, fique tranquilo, o gabinete comigo é suave. Aí eu, então beleza, então, vamos embora.
É bom a gente servir do lado de pessoas que são consagradas a Deus. Que você está ali, de repente você vai dar aquela... Que você vai falar assim, meu Deus, é agora que eu vou dar uma desfalecida. Ei, não desfalece não. Ei, não desfalece não, fica em pé. Você fala, meu Deus, o que é isso? Fica em pé. Eu estou do seu lado. Já percebe no espírito. Já te vê no culto, já sabe. Ei, vem cá, como é que você está? Porque já sabe. Não é só uma questão de afinidade somente, mas é uma questão de percepção espiritual. Você fala, uau, é isso. Então, o que é o melhor de todos? É você servir consagrado. Reconhecendo que você tem que ter um relacionamento com o dono da obra e ele vai te orientar o que fazer. E aí, quando você está sendo agora debaixo, né, dessa orientação, você está fluindo. A unção está fluindo. As palavras vão começar a fluir. E você vai começar a ser agora o quê? Fazer tudo aquilo que Deus faz. Mas a questão é que muitas vezes a gente não quer se sacrificar pelo outro. Estou precisando de alguém que vai ali e faça isso. Agora não dá. Nós estamos lá em Bocaiúva, né? E aí tem sendo verbo lá, maravilhoso, verbo boca. Tem sido um tempo maravilhoso lá, poderoso. A obra lá está uma uva, tá muito bom. Mas dá para ver o tanto que o pessoal tem recebido a palavra lá. Uma irmã chegou para mim, se ela estiver ouvindo, ela sempre assiste de lá. Pastor, graças a Deus que você veio para cá, nós estávamos abandonados. E eu disse, oi, como assim? Nós estávamos abandonados. Agora, terça-feira, agora fresquinha, a gente estava lá, compartilhando com o Danilo. Chegou, tem 2 irmãos lá que vão aprender a tocar violão e carrom, não sabe nada. Pegaram o violão e diziam assim, manda as notas que eu aprendo. Falei, Danilo, aí ó. Eu sei só 3 notas, mas não sei ritmo, então você aprende ainda. E aí um deles virou, eu sei, claro, né, tá no início da vida cristã ainda, falou assim, falou com a esposa dele, um dia eu vou tocar aqui. Eu disse, e vai mesmo. E vai tocar aqui, meu amigo. E o dia que eu tocar aqui, as pessoas do meu bairro vão saber, eu me converti. Isso foi terça-feira agora. Aí eu falei assim, meu Deus. Falei, não, irmão, você vai tocar aqui. Para você ver o tanto que está desejando a palavra. E aí o que a gente faz? A gente precisa ser luz. Agora, olha para você ver o tanto que essa vela já desgastou um pouquinho que a gente já teve aqui. Meu Deus, eu já estou muito, né? De hoje está mais do que eu, um pouquinho. Mas olha para você ver que interessante. Enquanto a vela está aqui iluminando, está saindo o quê? Um óleo. Ah, eu estou sendo desgastado. Ah, meu Deus, eu me sacrifício por outro. É porque está saindo um óleo. Para você fazer um azeite, a azeitona tem que estar bem prensada. Porque está saindo um óleo, a unção. Eclesiastes capítulo 9, esse culto não precisa abrir, vamos ganhar tempo aqui. Ele diz, seja alvas as suas vestes e nunca falte o óleo na sua cabeça. Nunca falte a unção do Espírito. Tinha uma expressão na região lá dentro do verbo lá, na região que dizia assim, ó, existia uma grande diferença de bater no seco e bater no molhado. O que era bater no seco? Não tinha unção, não tinha nada, era só frase de efeito e toma. Você já sabe, mas existia muitas vezes aquelas palavras que ministrava e você percebia, estavam encharcadas de poder. Eu não vejo, aqui a gente vê os ministros que sobem aqui, o tanto de palavras maravilhosas, encharcadas da mensagem. A Aline ministrou uma palavra maravilhosa aqui, exalando o bom perfume de Cristo. Pastor Márcio, Pastor Paulo, todos os pastores, os ministros que ministram aqui. Você percebe que uma vez que fala, aquilo começa a atrair, pegar você. E aqui o ambiente começa a mudar. E é por isso que quando você está aos pés de Jesus, você está ouvindo dele, você começa a ser edificado. A unção do Espírito começa a molhar você e depois começa a molhar outros, tocar pessoas. E às vezes o que a gente precisa, é porque a gente fica muitas vezes refém de ministro.
Como é que é ficar refém? Nossa, hoje podia ser tanto poderoso, podia dar uma palavra para mim. Você pode estar recebendo uma palavra de Deus em casa. Você pode estar recebendo uma palavra de Deus, muitas vezes esperar nada. Você acordar, de repente, vê um texto. Uau, que é isso? Aí você começa a meditar naquele texto, algo salta. Ou Deus te fala para você fazer algo louco. E aí você decide fazer e faz, de repente você vê algo extraordinário acontecendo. Ou então você muitas vezes percebe, não sei se já aconteceu com você, acontece comigo. Às vezes você está falando palavras aqui, você está tocando pessoas e nem sabe, mas a unção está fluindo na sua vida. Você fala, uau, foi de Deus que essa pessoa falou. A unção do Espírito. E aí quando você tem essa unção, você começa agora a servir as pessoas com essa unção. E aí você flui nos dons, você libera palavras, você ora e você dedica, e você agora tem um radar. E esse radar fica, Senhor, a qualquer momento vai surgir algo. Você liga o Wi-Fi. Liga o Wi-Fi. Eita, eu vou captar. Como agora, meu irmão, a unção está em operação aqui. É que a gente quer que dá carreira. A gente quer que um chora aqui, um ora em outras línguas. E a gente fala, meu Deus, que língua é essa? Diferente. A gente quer muitas vezes isso. Mas a gente não entende que o Espírito Santo está se movendo. E a gente começa o quê? A atrair. Já parou para pensar que aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela estava se deparando com Jesus, Jesus no meio de uma multidão, ela tocou a fé dela, extraiu o poder de Deus, sem Jesus dar um comando para o poder. Jesus estava andando, todo mundo está apertando, e de repente, se eu apenas tocar, ela toca. E ela faz assim, me dá. Ela absorveu um poder, que Jesus mesmo nem estava pensando em dar para ela. Mas por meio da fé, ela tocou na unção. Ela pegou o que ela precisava. E aí Jesus na hora diz assim, para, alguém me tocou. Fiz igual a cena do The Chosen. Alguém me tocou. E aí, claro, que as pessoas naturais vão dizer, o que é isso? O que você está falando? O que você está se movendo? O que é isso? Ele diz, não, vocês não estão entendendo é nada. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu. Eu não dei o comando para sair. Alguém veio e pegou. Uau! Nessa noite a gente pode decidir, por meio da fé agora, pegar o que a gente precisa agora. Marcos capítulo 11, versículo 24 diz que se nós cremos naquilo que a gente ora, a gente pode receber. E essa palavra receber significa no grego lambano, pegar com a mão. Ah, pastor, vai ficar fazendo isso aqui? Não. Uma vez eu já vi uma pessoa que fazia assim, ó. Toda vez que ela recebia, ela fazia assim, ó. E aí uma vez, uma palavra bem forte, o ministro, ministrou. Quando ele fez assim, o outro do lado fez assim, ó. Ele disse, não acredito. Lambando, pegar com a mão, absorver, pegar. Estava agora, recente, estava conversando com o pastor Paulo, ele estava ministrando uma matéria aqui, demonstrativa, falando sobre Êxodo 28, Deuteronômio 28. De repente ele libera uma palavra e, meu Deus, o que é isso? O que é isso? E parece que na minha mente estava, sobe texto, ele fala, então estou entendendo isso aqui. Eu já nem sei mais o que ele falou depois. Cheguei no final e disse, cara, o que é isso? Talvez para ele foi simples, né? Dizer, não, mas isso aí tá óbvio, né, irmão? Óbvio para quem está estudando muitas vezes, quem está deditando, talvez está óbvio. Mas para quem está recebendo, eu recebi. Muita gente talvez estava aqui, não sei se pegou, mas eu peguei para mim. Eu disse, eu recebo, é isso. Meu Deus, eu recebo. Meu Deus. Eu recebo tudo isso. E agora, olha para você ver. Então, o que Jesus estava querendo dizer? No início do seu ministério, Deus te chama. Para quê? Para você ser luz. Para você ser luz, você precisa ser o quê? Construído. Iluminar por onde quer que você passa. Como que eu vou fazer isso? Me deixando ser gastado. Investindo. Sacrificando uns pelos outros. E aí eu vou começando a ser o quê? Sendo construído. Dentro de mim. No ministério. E uma vez que eu estou sendo construído, a unção começa a fluir na minha vida. E eu começo a amadurecer.
E uma vez que eu começo a amadurecer, Jesus vem. Agora, você já parou para pensar que a instrução que o Espírito Santo dá a ele? Atos capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim, olha, e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E, ponto-chave central, sereis minhas testemunhas. Deus nos chamou para ser testemunha. Testemunha só pode testemunhar aquilo que viu e experimentou. Oh, aleluia. Quando você, digamos que você vê uma cena e essa pessoa agora está sendo convidada para ir para um julgamento. E aí o juiz olha e vai julgar aquela causa, o advogado diz assim, tem alguma testemunha que viu, ocular, ou que estava no meio, né, da situação, ou que experimentou algo, porque a testemunha pode falar com propriedade. Por que os discípulos, quando Jesus vai embora, a primeira coisa que eles vão fazer é apertar os discípulos, perseguição. Ele diz, nega esse Cristo. Ele diz, não tem como, eu fui testemunha ocular. Eu vi os sinais. Eu experimentei o que Jesus falou comigo, não tem como eu negar. Então nós vamos te matar. Ele disse, pode me matar. Mas não tem como eu negar que ele passou na minha vida. E aí nós precisamos fazer isso. Agora, lembra que o texto de Mateus, ele diz assim, ó, depois que você edificar a cidade, ser uma lâmpada, ele diz assim, ó, que os homens vejam as suas obras, ou seja, aquilo que você faz, aquilo que você tem, e que reflete essa luz por meio dessas pessoas. Irmãos, eu creio mesmo que nós estamos nos últimos dias, nós somos os ministros dos últimos dias. Não sei se você se vê assim, mas eu me vejo nos ministros dos últimos dias. Nem que seja mini ministro, mas eu me vejo. Uma parte lá, me cabe. É um ministério. Então, foi ruim, né? Pastor Marcos me influenciou, para você ver. Ou seja, nós estamos nos últimos dias. Já foi liberado aqui, esse ano é o ano da colheita. E não sei se você está pensando numa colheita financeira, faz parte. Mas eu estou vendo uma colheita de almas, irmãos. Eu não sei se você percebe, mas toda terça-feira está tendo um avivamento no norte de Minas. Toda terça-feira está tendo um avivamento. Que muitas vezes aos olhos de muita gente parece que está encoberto, mas não está. A gente precisa ver, enxergar e dizer, peraí, o que Deus está fazendo? Eu vi uma frase de um homem de Deus que diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo algo grande e não me deixe de fora. Deus está fazendo algo grande no norte de Minas. Eu não sei você, mas eu estou pegando minha parte. Eu quero contribuir com essa visão, irmão. Que você também possa perceber e ficar dessa mesma forma. Você faz parte de uma visão. Você faz parte de um propósito. O que você precisa fazer? Se posicionar nesse propósito. Ser luz onde é que você está e espalhar essa mensagem. Dizer, olha o que Jesus fez, olha o que Jesus está fazendo. Nós vamos iniciar o centro de cura. E o centro de cura vai ser um outdoor daquilo que Cristo está fazendo nessa cidade. As pessoas vão olhar e dizer assim, está enfermo? Vamos embora para o centro de cura. É isso aí, graças a Deus, obrigado pelo amém. Agora, olha para você ver que interessante, eu vou encerrar aqui. Então Pedro estava diante de Jesus sendo construído. E ele disse, você se tornará um pescador de homens. Quando Jesus estava pronto para morrer e ressuscitar, o que Pedro faz? No final do primeiro tempo, dos 45 do primeiro tempo, Pedro nega Jesus. 3 anos e meio andando com Jesus. Pedro, desgastando Pedro, corrige Pedro, levanta Pedro, dá oportunidade para Pedro, serve, vai. Aí Pedro, aí Jesus chega, eu vou morrer, mas fique tranquilo, viu? Daqui 3 dias eu ressuscito, tá tudo certo. Agora é a hora, Pedro. Momentos antes, Pedro estava tão corajoso, para você ter uma ideia, que Pedro arranca uma espada e arranca a orelha de Malco. O que ele faz? Uau! Jesus repreende Pedro no finalzinho e diz, ei, calma Pedro, eu sei que você está ousado. Sei que você está debaixo daquele manto, daquela unção, mas não precisa disso.
E Pedro, eu vou defender você. Só que quando eles põem a mão em Jesus, e Pedro vê agora o mestre dele indo embora, ele, como assim, eu sempre te vi multiplicando pão e peixe. Eu te vi você caminhando sobre as águas. Eu te vi você ressuscitando o morto, você não consegue sair de uma algema. Quem é esses caras? E Pedro Jesus agora está sendo crucificado, indo para ser crucificado. Pedro agora desfalece. Ele desce, e aí ele desce, uma mulher chega e diz assim, você estava com ele? Ele diz, eu não conheço esse homem. Você estava com ele porque você fala como ele. 3 anos e meio andando do lado. Você estava com ele porque eu via, você estava lá. As suas atitudes demonstram que você estava com ele. Eu nunca conheci esse homem. E aí Pedro nega ele. Pedro vai embora, chorar amargamente. Jesus sobe, é crucificado. 3 dias se passa. Pedro agora, triste, o que Pedro faz? Vou voltar a pescar. Acabou toda a minha expectativa. Acabou tudo. Jesus ressuscita e a primeira coisa que Jesus faz é, olha para você ver, manda chamar Pedro. Pedro vem. Acredito eu, aí de uma forma, eu estou dizendo, não uma palavra, mas acredito envergonhado, talvez tímido, triste. Neguei ele. Ele falando comigo 3 anos e meio que ia ressuscitar, agora o homem está aqui. Acabei de traí-lo. Acabei de negá-lo. Meu Deus, e agora? Aí Jesus chega para ele e diz assim, você me ama, Pedro? Ele diz, você sabe que eu te amo. Todo para baixo. Então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Sim, você não sabe. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Ele diz, Senhor, tu sabes. Mas olha para você ver que interessante. 3 dias antes, Pedro estava negando Jesus. 3 dias depois, Jesus exalta Pedro com a maior posição que ele coloca no meio dos discípulos. Pastorei minhas ovelhas. Jesus poderia chegar, recitar e dizer assim, que é isso aí, Pedro? Cara, 3 anos e meio do meu lado. Num momento como esse, você vai lá e faz isso. Você não faz parte mais do meu ministério. Era isso que Pedro esperava. Mas sabe o que Jesus fez? Você me ama, Pedro? Então pastoreia, seja um líder. Você é a luz do mundo. Você pode, você é o sal dessa terra, Pedro. Vai, o que acontece? Jesus levanta Pedro 3 dias depois. 3 dias antes, ele está agora negando Jesus. 3 dias depois, Jesus agora eleva ele. Mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus não estava olhando um coração momentâneo. Jesus não julgou o coração de Pedro por aquela fase que ele passou. Mas ele julgou o coração de Pedro aonde que o coração dele ia levar ele em Cristo. Ele disse, porque o seu coração vai chegar lá, eu posso confiar em você. E aí ele levanta Pedro, Pedro começa. E aqui vou encerrar com Atos capítulo 2. A Bíblia diz que ele chega e está uma multidão, Pedro se levanta, batizado com o Espírito Santo, ó. Batizado com o Espírito Santo. A primeira mensagem de Pedro, o que acontece? Pedro agora prega e 3.000 pessoas foram o quê? Salvas. Uau! Agora sim se cumpre. Eu vou tornar você pescador de homens. Lá, 3 anos atrás, talvez até 4 anos, você nem estava sabendo o que você ia fazer. Mas Deus já viu o futuro de Pedro. E quando Jesus liberou uma palavra, ele sabia onde é que Pedro ia estar. Se Deus falou algo com você e você agora talvez não está conseguindo enxergar, ei, fique tranquilo, confia nele. É só uma questão de tempo para você estar lá. Permaneça fiel. E aí ele estava lá agora fazendo o quê? Pescando homens. Segunda mensagem de Pedro, 5.000 pessoas. Meu Deus do céu, avivamento. Pedro está dizendo, uau! Há 3 anos atrás, 3 dias, há 43 dias atrás, eu estava negando ele. 43 dias depois, Pedro está pregando para 5.000 pessoas. 3.000. É algo extraordinário. Mas sabe qual que é o interessante? É que quando Pedro estava sendo construído, ele era o quê? A vela. Agora Pedro pregando para 5.000 pessoas, ele estava edificando uma cidade sobre um monte. Ele está dizendo, ei Pedro, você quer uma cidade? Começa aqui. Mas
nada comigo. Começa agora. Agora você é simplesmente uma vela. Está iluminando sua casa. Está iluminando onde você vai, seu trabalho. Está iluminando onde que você está indo no shopping. Você está sendo luz nos lugares onde que convida você. Você está sendo, aqui agora, você está sendo essa vela. Mas você está construindo uma cidade sobre a montanha. É uma construção. Estamos sendo construídos em Deus. Efésios capítulo 5, versículo 3 diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, abra os olhos, tem algo grande para acontecer. Vamos ficar de pé? Você pode fechar seus olhos só mais um pouco? Quero que você reflete sobre o que a gente está aprendendo nessa noite. E eu creio numa unção mesmo, regando nossa vida agora, trazendo tudo aquilo que nós precisamos. Alívio, força, nossos olhos sendo abertos, conhecimento daquilo que Deus tem a nosso respeito. Quando a unção de Deus, ela molha, ela toca a nossa vida, e a gente percebe ela nos conduz. Toda vez a unção, ela tem uma voz, ela fala. E aí você pode ser orientado por ela, receber algo que Deus tem para você. Então nessa noite eu queria que você orasse mesmo sobre isso, dizendo: você é a luz do mundo, você é o sal dessa terra. Cristo te chamou para você iluminar, para você esclarecer, mostrar caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A entrada das suas palavras traz luz e dá entendimento ao simples. A luz de Cristo possa brilhar sobre nós. E aonde quer que você vá, você vai iluminar, fazer a diferença. Então ora aí só mais alguns minutos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pela sua orientação. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos colocou como luz nesse mundo, Senhor, para iluminar. Você, Pai, nos colocou, Senhor, numa posição onde que nós podemos, Pai, tirar pessoas das trevas. Da mesma forma que o Senhor fez conosco. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós somos justificados, sarados em Cristo Jesus. Pai, que nós possamos ser um instrumento, Pai, para que nós possamos abrir, Pai, os olhos do cego, iluminar, Senhor, a vida das pessoas por meio da sua palavra, por meio da unção do teu Espírito, Pai. Nós recebemos nessa noite, Pai, dessa unção que está disponível. Por meio da fé, Pai, nós recebemos, Pai, pegamos tudo que nós precisamos. Oh, aleluia. Oh, shicaranamamas. Obrigado, Pai. Oh, rakamamamas. Obrigado, Pai, Tu és bom, Senhor, grande é o Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa noite maravilhosa. Aleluia, Deus é bom. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é